Então vamos lá. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ou compararei ele a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E choveu, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e ela caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E correu a chuva, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Amém. Pode sentar, crianças. E a igreja também, As crianças entenderam o que eu acabei de ler? Sim. Entenderam? Então eu pedi para vocês me explicarem e vocês me explicarem. Quantas vocês queriam me dizer que eu acabei de falar? Vocês entenderam? Vocês não acabaram de dizer que entenderam? Ué, entenderam ou não? Não entenderam? Eu entendi. Entendeu? O que eu disse então? Quantos querem entender o que eu acabei de falar para vocês? Só uma? Ninguém quer entender? Uma, duas, três, está aumentando. Todo mundo quer entender? Vocês querem aprender o que a Bíblia diz? Então tá, vamos assim então. Calma aí. Vou contar uma historinha para vocês hoje. Vocês gostam de historinha? Sim! Mas sabe por que essa historinha é boa? Olha, bem, é por aí. Também fala sobre Jesus. A Bíblia, você sabe o que é a Bíblia? Também. Mas a Bíblia é mais do que ler. Quantos tem a Bíblia? Levanta a Bíblia. Sabe o que isso fala? Sabe o que essa Bíblia fala? Fala sobre o quê? Muito bem, a Bíblia fala sobre Jesus. E a historinha que eu vou contar hoje para vocês está na Bíblia. É de Jesus e está na Bíblia. Um certo dia, Jesus conversando com muitas pessoas, porque aonde Jesus passava, sempre tinha muita gente com ele. Não é? Muita gente, sim, tão de gente. Muito mais, tinha muito mais gente. Então um dia Jesus senta-se e começa a contar uma história para eles. Todo mundo gosta de história, não é verdade? Todo mundo gosta de história. E eu vou contar essa história para vocês, assim como Jesus contou para aquelas pessoas. Jesus então conta uma história para eles assim, quer ver? Não, vou ficar tranquilo. Jesus, vamos dizer que Jesus é esse homenzinho aqui. Jesus um dia senta-se e começa a contar uma história. Ele fala assim: eu vou contar uma história para vocês, para que vocês entendam o que eu quero dizer. Vocês entenderam o que eu li? Vocês falaram que não tinham entendido. Mas vocês querem entender? Foi por isso que Jesus contou aquela história. Da mesma forma, eu vou falar para vocês. Jesus um dia estava lá e disse: eu vou contar uma história para vocês. Tá um pouco diferente, né? É um pouco diferente, mas tudo bem. Estava de dia. Era de dia, Jesus estava sentado no meio da rua, lá estava de dia. Sim, existia um homem, Jesus. Não esqueçam de Jesus. Não esqueçam de Jesus? Muito bem. Não esqueçam de Jesus. Aqui Jesus. Esse um dia falou assim: existiam certa época, certo? Né? Existiam dois homens. Um homem, dois homens, correto? Esses dois homens queriam construir uma casa. Eu vou construir uma casa. Tanto um falou quanto o outro, correto? Falou assim: eu vou construir uma casa para mim porque eu preciso morar numa casa, não é verdade? Todo mundo quer uma casa para morar. Todo mundo tem casa para morar aqui? Todo mundo tem uma casa para morar, correto? E é bom ter uma casinha para morar, né? Quando chove, por exemplo, né? A chuva, a casa protege, né? Não molha, né?
Não, quando tem a casa não molha não. Aí todos os dois foram lá, construíram um projeto, né? Porque para construir alguma coisa, é preciso ter um projeto bonito, para que a casa fique muito bem construída. Atenção, sem conversa, senão vocês não vão entender a história. Senão vocês não vão entender a história. Aí um dos homens, que é esse homem aqui, vamos chamar ele de José? Qual é o nome desse homem aqui? Muito bem, vamos chamar ele de José. O José, assim, eu vou construir uma casa. E olhou em volta e falou assim, já sei onde eu vou construir minha casa. Viu uma montanha de areia assim, eu vou construir minha casa na areia. O que vocês acham da ideia de José? Olha, quantos concordam com ela? O resto concorda, o resto não concorda. Muito bem. Ele falou assim, eu vou construir minha casa na areia. É mais fácil, né? É muito mais fácil construir na areia. É mais fácil. Não dá pra ir a casa, né? Fica sempre cheio de areia a casa, né? Mas ele falou assim, eu vou construir minha casa na areia. E foi lá construir a casa na areia. Existia um outro nome. Vamos chamar ele de João? João. É um nome bonito, né? João. Eu nem gosto do nome de João. Não sei porquê, mas eu gosto de João. Aí você vai construir uma casa também. Foi lá, desenhou um projeto, né? Fazer uma casa bonita, tal, uma coisa assim. Ele olhou em volta e falou assim, viu um morro, uma pedra bem grande, bem grandona assim. Eu vou construir minha casa na pedra. O que vocês acham? Também? Calma. Mas você não falou que construir sobre a areia também é errado? Quantos concordam com construir sobre a pedra? E quantos concordam com construir na areia? Também? Existia uma diferença. Um queria, o José. José queria construir a casa na areia. E o João na pedra. Muito bem. Só que Jesus, contando essa história, falou assim, ó. O José, esse José aqui, ele é semelhante a uma pessoa que não ouve o que eu falo. Não tem quando sua mãe fala assim, ó, não faça isso. O que vocês fazem? Eles não gostam. Muito bem. Aí Jesus fala assim, ó, esse José, ele parece uma pessoa que ouve a voz do seu pai, mas não obedece. Que coisa feia, né? Alguma coisa parecida. Então esse José, Jesus fala assim, ó, Jesus, não esqueçam de quem? Jesus. Jesus falou para eles assim, ó, esse José, ele é parecido com uma pessoa que ouve o seu pai falando, mas não obedece. Coisa feia, não é? Deus vai castigar ele, não vai? Mas o João, ele parece com aquela criança que ouve a voz da sua mãe e respeita, obedece. Então João obedece, mas o José é isso aí. Então, aí Jesus falou, certa vez, aí Jesus fala o seguinte, ó, o João, ele construiu a casinha dele, tá vendo aqui? Sobre uma rocha. Sabe quem é essa rocha aqui? Quem? Essa rocha é quem? Essa rocha aqui, ela representa Jesus, ou Deus. Muito bem. Deus escreveu na pedra? Deus escreveu na pedra certa vez? Sim, então vai ser mais de Bíblia muito crente. Então Jesus falou assim, ó, o João, quando foi construir a casa dele, ele construiu sobre a rocha. Mas não é difícil construir sobre a rocha? Sim. Imagina você cavando uma rocha. Já cavou a rocha? Não é muito difícil, não. Vai doendo, vai? Vai se
Quantos já cavaram na areia? Vocês gostam de brincar na areia? Não é fácil, não é fácil. Mas não é fácil cavar areia? Não é fácil, você cava com a mão, né? Mas você consegue cavar uma rocha com a mão? Por quê? Muito dura, né? É pedra, muito bem. Então é dura. Mas o João cismou. Eu vou construir minha casa na rocha. Como é que é? Não, mas se a pedra é tão difícil de cavar, ele vai demorar muito tempo. Então ele não está complexo. Para construir a casa na rocha, ele levaria muito tempo. E ele começa a construir essa casinha dele. Mas para construir a casa, vocês já viram alguém construir uma casa? Repararam que quando eles vão fazer a casa, ele faz um buraco assim, depois enche de concreto, para depois começar a construir? Foi isso que o João fez. Ele começou a cavar na rocha. Pegou a picareta bem grandona, sabe esse negócio de terra? E começou a bater na rocha, Tá vendo aqui o João batendo na rocha? Foi batendo, até quebrou a rocha. Tá vendo as pedrinhas aqui de pedra? Fez um monte de pedrinha assim e começou a construir. Mas olha como é que a casa ficou. Tá vendo? Ficou bonito, não ficou? Uma casona bonita, em cima da rocha assim. Tudo bem? Ficou bonito, ó. Mas na casa de Deus, não é? É, só na casa de pedra, tudo bem. Então o João fez a casa na areia. O João fez a casa na areia, correto? Não? O João fez a casa na areia, não? Foi na pedra? Não foi na areia, não? O João fez a casa na rocha. Aqui, ó. João, a rocha e a casinha dele. Vocês lembram do José? Vocês lembram ainda do José? Sim! Olha o tamanho da casa dele. Tá mais? Por quê? Mas sabe o que chama a atenção na casa do José? Construir sobre a areia. O João levou muito tempo para construir a casinha dele. Tá vendo a diferença? Mas o José fez a casa dele rapidinho. Rapidinho ele construiu e entrou na casa dele. Falou que a casa é grande, é bonita e é recente. Devagarzinho. Muito bem. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Jesus falou assim, ó. Sabe, Jesus chegou para a multidão e falou assim, sabe José? Ele se esqueceu de uma coisa. José se esqueceu de uma coisa. Já jogaram água na areia? Já? O que acontece com a areia? Quem já construiu um castelo de areia? E quando engole acontece o quê? Estraga. Pois então, foi isso que Jesus falou. O José, quando construiu a casa da areia, ele se esqueceu de uma coisa. O José se esqueceu de uma coisa. Eles falam assim, gente, quando o José construiu a casa dele, ele se esqueceu que ia chover. Quando ele construiu a casa dele e começou a chover, olha o que aconteceu. O que aconteceu na casa dele? Quebrou, não foi? Sabe por que a casa quebrou? Porque a casa dele, gente, ela foi construída sobre a areia. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a casa ela é construída em cima de uma estrutura de pedra? Toda casa é construída em cima de uma estrutura de pedra. Mas o José não fez
Essa estrutura chama alicerce. É como se fosse uma pedra bem grande, e coloca a casa em cima dela, para que quando batesse alguma coisa, não acontecesse isso. Só que o José estava com tanta pressa para construir a casinha dele, que ele não fez isso. Calma, eu vou falar sobre José primeiro. Então José, a casinha de José aconteceu o quê? A casa de José quebrou por quê? Porque estava construída sobre... Ele não obedecia, muito bem. Porque a gente falou assim, gente, crianças, senão vocês não vão entender. Jesus ensinou que a nossa vida tem que ser construída sobre a rocha. Mas o José desobedeceu. O José desobedeceu a Jesus e construiu sobre a areia. Quando começou a chover, a água bateu contra a casa dele e quebrou a casa dele. E olha como ele ficou chorando. Não é? Ele ficou pegando chuva. Ele ficou molhado, ó, ficou todo molhado. Quantos querem ser igual a José? Ninguém pode ser querer ser igual a José. Sabe por quê? Porque José era um rapaz desobediente. Então, aqui é o castigo dele, a casa dele quebrou. Ele desobedeceu a Jesus e a casa dele quebrou. Bem, mas lembra do João? Vocês lembram do João? Começou a chover na casa do João também. Começou a chover muito forte, sabe? Aquela chuva bem forte, daquele raio, e trovoada, e aqueles rios sobem. Não tem como o rio enche demais, começa a invadir isso tudo. Aconteceu isso também. Mas olha a diferença da casinha do João. Por que quebrou a casinha do João, gente? A casinha do João tá terrível, tá? Olha a diferença. Olha a diferença da casinha do João e a casinha do José. Sabe por que a casinha do João não quebrou? Ele obedeceu a mamãe, ele obedeceu o papai, ele obedeceu Jesus. Porque Jesus ensinou que a nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. Sobre a rocha. Nossa casa tem que ser construída sobre a rocha. E quem é a rocha? O chão. Quem é a rocha? Jesus é a rocha. Ele fala que todos nós temos que estar firmes nele. Sabe por quê? Quando nós obedecemos, levanta a Bíblia, levanta a Bíblia. Todo mundo levanta a Bíblia assim. Jesus falou que quando nós obedecemos o que está escrito na Bíblia, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Entendeu? Toda vez que você obedece o que está escrito nesse livro, você está obedecendo a Jesus. E consequentemente, ou seja, você está obedecendo. Então quantos querem construir a sua casa sobre a rocha? Vocês querem construir a sua casa sobre a rocha? Sim! Vocês querem ser igual a João ou igual a José? Eu sabia, todo mundo gosta do João. Isso é desde Jesus. Jesus também gostava do João. Mas gente, é verdade, todo mundo gostava de João? Sim! Todo mundo gosta de João? Sim! Então nós temos que ser igual João, construindo a nossa casa sobre a rocha, que é crianças conversando. Nós temos que construir nossa casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Muito bem. Mas sabe uma pessoa que parece com Jesus? João obedecia a Jesus. Sabe quem parece com Jesus? Quem é esse aqui? Não é Jesus, não. Nem não. Pastor. Quem é o pastor de vocês? Muito bem. Ele é o pastor. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ninguém sabe o nome do pastor. Qual é o nome? Isso aí, Jonadab. Então esse aqui é o Jonadab sem bigode.
Gente, quando nós obedecemos a Jesus, nós obedecemos nosso pastor. Sabe por que nós obedecemos nosso pastor? Porque toda vez que ele vem aqui, lembra que hora que a gente, todas as vezes que ele vem na igreja, ele faz o quê? Obedecer sobre a palavra de Deus. E a obrigação, e sabe o que o pastor sente mais prazer de fazer? Sabe o que ele mais gosta de fazer? Falar sobre Jesus. E o pastor, a coisa que ele mais ama, mais gosta de fazer, é falar sobre Jesus. Então todas as vezes que vocês vêm aqui e o pastor de vocês está na frente, ele está falando sobre Jesus. Está vendo a criancinha aqui de joelho? Está vendo aqui a criancinha aqui louvando a Deus? Está vendo aqui as criancinhas felizes, todas alegres? Todos nós temos que ser assim. Está vendo? O pastor está orando por eles. O pastor está ensinando as criancinhas. E elas estão aprendendo muito bem. É importante que todos nós estejamos atendendo ao nosso pastor. Nós temos que amar o nosso pastor. Quantos anos o presbítero Jonadab? Vocês gostam do Jonadab? Sim! Muito! Quanto? 1000? Muito bem! Vocês têm que gostar do pastor. Sabe por quê? Porque foi Jesus que mandou o pastor vir aqui ensinar para vocês. Foi Jesus que chegou e falou assim, ó, vai, presbítero Jonadab, vai lá, crianças, atenção. Jesus falou, mocinha, senta lá, Sofia. Jesus um dia chegou para o presbítero Jonadab e falou assim, ó, Jonadab, vai lá no bairro de Teresa ensinar as criancinhas. Ele veio aqui ensinar vocês. É por isso que ele está sempre com a Bíblia na mão e todos os dias está aqui com vocês, ensinando vocês. Vai buscar muito mais tarde na casa de vocês, traz vocês aqui, vocês não ouvem, aprende sobre Jesus, aprende um monte de hinos bonitos, não é verdade? Quantos hinos você já aprendeu? Muitos, não foi? Sim! Muitos hinos. E falam sobre Jesus. O presbítero Jonadab, esse bigode aqui na foto, ele gosta de ensinar para vocês sobre Jesus. Porque Jesus ama vocês. Quantos amam Jesus? Quantos querem obedecer a Jesus? Então vocês querem ser parecidos com quem? Jesus. Vocês querem construir a sua casa sobre o quê? Por quê? Comparado com o Jonadab, né? Por que você quer construir na rocha? Calma aí, um de cada vez. Por que você quer construir na rocha? É verdade. Muito bem, e você? Davi, por que você quer construir na rocha? A rocha não cai, mas quem quer falar? Você quer construir a casa na rocha? Na rocha. Ela ficou tão bonita. Mas a casinha na rocha não cai. Na rocha. Vamos ficar assim, tá? Então temos que obedecer o nosso pastor. Muito bem. Vai obedecer a língua, o pastor vai obedecer mais quem? Porque Jesus é a... Não podemos construir a nossa casa na... Mas na? É verdade? Quem é esse aqui? E esse aqui? O João. Não esqueça, esse aqui é o João. E nós temos a casa na rocha. Muito bem. Aprenderam a historinha? Sim! Muito bem. Agora, para finalizar, para vocês não esquecerem, lembra que eu falei que a gente aprendeu uma musiquinha? Falei com vocês. Ó, eu vou chamar a nossa... Chame a titia Jéssica pra mim, por favor. Assim que eu gosto. Vamos aprender uma musiquinha nova. Tá bom? Tudo bem? Aprender uma musiquinha nova.
que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade já vai derrubar. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade já vai derrubar. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade já vai derrubar. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu Só mais uma vez. Não, não construa sua casa na areia. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela venha a tempestade já vai derrubar. Não, não construa. Quero ver você cantando. Não, não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade já vai derrubar. Construir aonde? A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Muito bem. Pode sentar. Vocês aprenderam a historinha? Aprenderam a historinha? Nossa, que historinha que eu contei hoje pra vocês? Mas qual historinha que a gente contou? Sobre a rocha aí. A casinha foi construída sobre a rocha e a casa foi construída sobre areia. Devemos construir nossa casa onde? E não? Por quê? Porque a rocha é? A rocha é mais forte. Mas qual é o nome da rocha? Jesus. Muito bem. A musiquinha depois a irmã Jéssica vai ensinar direitinho para vocês, tá bom? Vocês querem aprender direitinho a musiquinha? Sim! Então, da próxima vez que eu vir aqui, eu quero ver vocês